Entrevista. Aprovada a lei que pune com mais rigor quem comete maus tratos contra animais. Como já divulgado pelo Jornal da Cidade, foi aprovada em Minas Gerais lei que passa a punir com multa de até R$3.000 quem comete maus tratos contra os animais. Os valores previstos na norma serão aplicados junto com as sanções previstas no Código Penal, que podem levar à prisão aqueles que maltratarem os bichinhos. O valor definido ficou abaixo do projeto original, que previa uma sanção de até R$10.000. Assim, aqueles que maltratarem animais estarão sujeitos à multa de R$900. Se isso acarretar lesão, o valor sobe para R$1.500 e, em caso de morte, R$3.000. As despesas com o tratamento da vítima serão pagas pelo infrator. A lei aprovada pela Assembleia estabelece quais são os crimes de maus tratos. Entre eles estão atos que privem o animal de movimentos que lhes são próprios, mantê-los em locais sem higiene ou que lhes impeçam a respiração, e também mantê-los com outros que os aterrorizem ou molestem. O abandono também é crime. Entra ainda na lista de fato de deixar de matar o animal quando a eutanásia for recomendada por médico veterinário para evitar seu sofrimento. O texto retirou do rol dos animais o maltrato e a prestação de serviço de guarda de segurança ou vigilância. É crime lesar ou agredir o animal causando-lhe sofrimento, dano físico ou morte. Também está entre os maus tratos obrigar o bicho a realizar trabalho excessivo, utilizá-lo em lutas e promover nele distúrbio psicológico. Qualquer cidadão pode fazer denúncia à polícia e registrar o caso em boletim de ocorrência. Pela regra aprovada, todos estão sujeitos à punição: pessoas físicas, jurídicas, detentores de função pública, civil ou militar e quaisquer organizações ou empresas instaladas no Estado. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo a professora Nina Pianta, que trabalha em Andradas defendendo os animais já faz um bom tempo, né, Nina? Em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada por mais uma oportunidade de poder falar sobre os animais, né, que é tão difícil a gente entender o que acontece na cabeça das pessoas, o porquê de tanto maltrato, tanto abandono, né? Nina, a gente fez questão de ler os principais aspectos da lei. Foi uma leitura um pouco longa, mas eu achei importante fazer essa introdução para o ouvinte da Rádio Vinícola poder se situar e entender bem o que é que está acontecendo e, ainda de forma resumida, a abrangência de toda essa lei. Eu queria começar destacando, Nina, uma questão que me chamou a atenção a primeira coisa quando eu li essa lei. É o seguinte: o projeto original, inicial, ele previa que os valores a serem cobrados chegariam até R$10.000, Nina. Sim. Depois a lei, ela caiu, né? Parece que pechincharam, não é? Não é mais 10, é 3.000 e ainda se o animal morrer. E os maus tratos, eles geram uma multa de R$900. Se isso acarretar lesão, o valor sobe para R$1.500, morrendo R$3.000. Eu, na minha opinião, eu achei um valor muito baixo, sabe? Eu acho que para quem mata um animal tinha que pagar muito mais, além de perder a liberdade, né? Pagar indo para cadeia. Mas também R$3.000 eu achei muito baixo. Eu queria que você falasse sobre isso, você que acompanha de perto o sofrimento dos bichinhos. O que a gente tem que entender, eu concordo, né, com você, mas o que a gente tem que entender e agradecer é que já estamos tendo leis. Até muito pouco tempo atrás, nem lei existia. Até muito pouco tempo atrás, o animal, ele não era visto pela sociedade como nós vimos hoje. Ele nasceu... ainda tem muita gente que chama que a criação, eles não chamam nem de bichinho, nem de cachorro. Eu tenho criação lá em casa. Então os animais, eles vieram ao mundo para nos servir ou nos alimentar. Era só o único propósito.
Hoje nós já estamos tendo uma lei. Não é como nós gostaríamos, infelizmente não é. Mas já é um começo, eu acho que já é um passo. Eu acho que essa nova lei agora, que está em Minas Gerais, já é um grande passo do que a lei passada. A lei passada você ainda precisava passar por um processo judicial para que essa pessoa... Então tinha que ter investigação e isso não corria, não dava continuidade. Hoje em dia não. Essa nova lei, ela já faz com que a pessoa pague na hora. Então, quando tem o boletim de ocorrência, isso não precisa ser julgado. Isso pode ser feito já imediatamente, a pessoa já pode ser presa. Então, o resultado da punição vem muito mais rápido. E você sabe que tudo que mexe no bolso da gente, a gente acaba evitando, né? Então, acho que já é um primeiro passo. Já não é o ideal, mas já nos ajuda muito e melhorou muito da primeira lei. Que a primeira lei tínhamos, mas não nos ajudava de muita coisa. Essa não, essa, pelo menos em Minas Gerais, ela veio realmente para nos ajudar e nos fortalecer. Ela é mais efetiva, essa lei, né? É mais direta. E a população tem que entender que tem que denunciar. Tem que denunciar e os órgãos competentes, eles precisam seguir a lei, precisam fazer. Essa lei nova agora, quem quiser anotar, o número dela é 22231 de 2016. Quem quiser anotar essa lei pode ir lá na delegacia, pode ir na polícia, fazer o BO com essa lei, porque eles têm o dever de ir atrás agora e cobrar, né, da pessoa o que está acontecendo, porque dos maus tratos. Nina, então você já comentou um aspecto da lei referente à questão pecuniária, né? Essa questão da multa. Queria que você comentasse outros aspectos também. Aqui em determinado momento diz que crimes de maus tratos, entre eles, né? São vários, né? Mas estão aqueles atos que privam o animal dos movimentos que lhe são próprios. Mantê-los em locais sem higiene, às vezes essas duas coisas acontecem juntos, não é? Ou que lhes impeçam a respiração, eu não entendi muito bem, se teria a ver talvez com focinheira, e mantê-los com outros animais que os aterrorizem ou molestem. Quando a gente fala de maus tratos, a primeira imagem que vem na mente da gente é alguém machucando o animal, né? Então, o maltrato hoje não é somente eu machucar o animal, eu bater no animal, não é só isso. Se eu não vacinar o meu animal, maus tratos. A péssima alimentação, maus tratos. Se eu tiver um cachorro muito grande, confinado em um local muito pequeno e que esse animal ele não tenha condições de movimento, considerado maus tratos. Se eu estiver em algum local em que eu faça terrorismo com esse animal, como barulho excessivo, ou se eu tiver, por exemplo, um animal pequeno no meio de animais muito grandes que possam trazer algum tipo de medo, sim, abandono desse animal, e esse abandono não somente de eu deixá-lo na rua, abrir a porta e colocá-lo na rua. O abandono também é abandono de alimentação, de carinho, de deixá-lo no sol, na chuva. Ele pode não estar amarrado na minha casa, mas ele está num local em que ele pega chuva, ele pega vento, ele não tem alimentação ou uma alimentação adequada. Isso também é maus tratos. Também tem muito bichinho, tem muito cachorro ou gato que tem medo de fogos de artifício, de bombinha, de chuva. Então, se eu estou em casa e fico fazendo esse som para esse animal, para ele ter medo, também é caracterizado como maus tratos. Exato. Inclusive é muito comum nós vermos cachorros grandes fechados em residências pequenas, onde o dono sequer sai para passear com esse animal. E a gente vê também o animal preso a uma corrente o dia inteiro, onde no ambiente dele está a alimentação, ou às vezes não tem alimentação nem água, e também tem ali as fezes, a urina do animal naquele pequeno espaço, e isso é uma coisa até comum, infelizmente. É comum e é muito triste, assim, sabe, porque o que a população tem que entender é que o animal, a única diferença dele pra gente é que eles não raciocinam e nós raciocinamos, então temos que raciocinar por eles. Certo? Se eles raciocinassem, estavam todos na escola, com as nossas crianças, nossos filhos e os nossos netos estudando. Eles não raciocinam. Mas eles sentem a mesma coisa, sentem medo, sentem frio, sentem fome, sentem saudade, sentem tristeza. Então, eu deixar qualquer ser humano num local que não é apropriado a ele, é desumano.
certo? O animal é a mesma coisa. Se eu deixo ele amarrado, gente, o pássaro tem asa, ele foi feito para voar, não para ficar numa gaiola. O cachorro tem pernas para caminhar, ele não pode ficar amarrado. Ele não pode ficar no local sujo, porque se ele está no local sujo, também é considerado como maus tratos. Nina, sobre maus tratos, essa lei ela dá para cachorro, gato, para animais domésticos de pequeno porte, ou também essa lei dá para animais de grande porte, cavalos, vacas, porque eu, como moro na região da zona rural, a gente vê muito essa questão de maus tratos com animais maiores. Então eu gostaria de saber se essa lei ela também dá para esse tipo de animal maior. Animal é animal. Então não importa se é animal pequeno, de grande porte, de pequeno porte, animal é animal. Então se a população estiver vendo algum animal, da última vez que eu estive aqui, eu falei tive uma denúncia de pessoas que estavam colocando soda cáustica em cabras, e elas morreram e nada foi feito. Então assim, é muito complicado, sabe? Então qualquer animal, seja ele qual for, tem que ser denunciado. E com essa lei agora, eu espero que a população corra realmente atrás e faça denúncia, e que os órgãos competentes, que eles façam a lei ser cumprida, porque a lei está aí para isso. Nina, sempre um animal maior, como um cavalo, um jumento, um burro, sempre é maus tratos puxar uma carroça, ou existem situações em que o animal pode sim ajudar o ser humano, desde que tenha limites, e digamos assim, ele fica até feliz por isso, por essa movimentação, porque ele sabe que ele está ajudando. Às vezes, antigamente, hoje não tem mais, hoje tem trator, mas antigamente a gente via aqueles cavalos de bois para arar. O que você pensa sobre isso? Olha, o animal, se viajava a cavalo, né? Eu acho assim, eu acho que o cavalo, ele é um animal muito forte, ele tem músculo. Se nós usarmos um animal para colheita, para um trabalho, eu acho que tudo é como um ser humano também. Se eu tiver alguém trabalhando para mim, ele tem que ter horário de descanso, ele tem que ter um limite dele, como o animal também tem. Eu não acho ruim o animal numa cavalgada. Eu não acho ruim você ver tanta gente usando o cavalo, né, numa charretezinha, puxando leite, ou então até puxando o próprio alimento, né, que eu vejo tanta gente puxando mato, não sei como é que é o nome, mas o alimento para ele. Mas a pessoa que tem esse animal tem que ter consciência que há um limite de peso, há um limite de distância, de quilometragem que esse animal pode prosseguir, e mesmo assim parando para dar uma água, vendo o peso para esse animal. Então assim, infelizmente ainda mais Andrada, acho que é uma cidade que tem muita, é uma zona rural, é muito difícil você conscientizar as pessoas para não usar mais, né? Não usar mais o animal para isso. Mas então, já que precisa, porque preciso, o que eu vou fazer? Eu preciso desse animal para me locomover. Então, que seja feito de uma maneira consciente, lembrando que o animal também sente frio, calor, pesa, é pesado, é puxado, é cansativo. Então, que use, mas que use com consciência, sem abusar do animal, né? Sem acabar machucando. Sim. A gente percebe a alegria dos tem vídeos, né, no YouTube onde os animais, os cãezinhos ali, eles correm para proteger o gado, para o gado não fugir. É uma alegria, uma interação entre o dono da boiada, né, aquele que puxa a boiada, né, Caroline, e o animal ali, o cachorrinho que está protegendo a criação, no caso ali o gado, para que não fuja. Eu acho muito, muito bacana essa coisa do ser humano com o animal, esse trabalho junto. Um outro aspecto da lei que eu queria perguntar para você, e queria que você desse a sua opinião, é sobre aquela parte do texto que foi retirada do projeto original, que previa como maus tratos prestação de serviço de guarda, segurança ou vigilância, não é? Tem muito animal que trabalha, inclusive conduzindo deficientes visuais, e outros que trabalham para a polícia mesmo, e ajudam, descobrem toneladas de drogas anualmente. Os bombeiros usam para encontrar corpos durante um desabamento. Então, o que você pensa aí? Me parece que foi bem essa retirada desse texto. O que você pensa sobre isso? Eu sempre falei assim, quando eu ainda fazia parte, né,
da ONG, as pessoas perguntavam, e você tem um cachorro grande? Porque eu quero colocar para fazer vigia no meu estabelecimento. A primeira resposta, eu coloco um alarme. Cachorro não foi feito para isso. Sabe? Se você quiser um animal para proteger o teu local, coloca um alarme, coloca a câmera. Existe para isso. Né? Até porque se você for no local, na maioria deles, eles prendem o cachorro o dia inteiro, não tem contato com o ser humano, dá mal da água, da comida e solta à noite. Qual é o contato? Qual é o carinho? O que esse animal, o que esse proprietário está dando em troca para esse animal? Nada. Absolutamente nada. Quando dá água e comida, quando ainda não bate, não maltrata. Agora, com relação aos animais da polícia, com relação aos animais de bombeiro, eu acho excepcional o trabalho deles. Até porque, pelo que eu sei, eu espero que seja assim, eles são extremamente bem treinados, extremamente bem tratados e, além de tudo, eles têm carinho. Eles convivem com o ser humano e fazem um trabalho maravilhoso. Agora, ter um animal para você deixar no seu estabelecimento, loja, comércio, na sua garagem, para servir de guarda, não, isso eu discordo. Coloca um alarme, tem alarme para isso. Inclusive é falsa a informação que diz que o animal ele é viciado em droga para poder achar a cocaína. Imagina. Não, mentira, imagina. Não. A polícia não faz isso, o treinamento é outro, né? O treinamento deles é perfeito. Imagina, jamais. Não, nossa, de hipótese alguma, isso é muita bobagem. E outra coisa que eu acho interessante, que quando tem um desabamento e os animais encontram os corpos, não é que já infelizmente estão sem vida, ao final do trabalho, os próprios bombeiros têm que entrar embaixo dos escombros para os animais acharem eles vivos, os cachorros, porque se os cachorros acharem apenas mortos, eles entram em depressão e não trabalham mais. Então os bombeiros eles fingem que são vítimas para os animais poderem encontrá-los vivos. Então sempre que tem um trabalho de desabamento que são usados animais, sempre na cabeça dos animais, a última lembrança que eles têm são 5 ou 6 vítimas vivas que eles encontraram, que são os próprios bombeiros que se escondem e se passam por vítimas. Aí depois dessa informação você me diz que o animal não sente nada? Não tem como, né? Caroline? Ah, tá. Então é muito, muito emocionante para ver que... Sim. E quantas vezes a gente fica sabendo em que o animal salvou uma criança que estava pronta para ter um ataque epilético, ou então que estava tendo uma crise de asma. Quantos animais salvaram vidas e que não são nem treinados para isso? Tem um estudo nos Estados Unidos, eu não sei exatamente em qual cidade, em que indica que um animal... o cão, né? O cão especificamente, ele consegue detectar pessoas com câncer no cérebro. Deve ter algum odor, então. E tem até um livro que fala sobre isso, e ele consegue detectar pessoas que têm câncer. Então são feitos estudos sobre isso, né? Em que raça, qual é a raça melhor para que você tenha para diagnosticar, e tendo esse diagnóstico antecipado, olha o tanto, né, que você pode às vezes até atingir a cura, né, com relação a isso. Então os animais, assim, eles são extremamente importantes. Crianças que são criadas com animais, elas são crianças mais dóceis, são crianças mais calmas, são crianças que criam valores que talvez crianças que não têm animal nenhum não tenham esse valor de cuidado, de atenção, de saber que aquela vida depende dela, né? Não são crianças egoístas. Asilos, quantas pessoas que vivem em asilos recebem os animais e faz uma diferença enorme. Crianças com problemas motores que trabalham com os cavalos, que isso melhora
significativamente a qualidade da vida dessa criança. Então, gente, o animal ele veio só para nos dar alegria, só para agregar. Não maltratem os animais, não façam isso, porque eles sentem a mesma coisa da gente. A única diferença é que a gente pensa e eles não. Por isso o nosso papel do zelo, do cuidar. E quem estiver vendo, quem souber de maus tratos, polícia, liga para eles e fala da lei e cobra mesmo, porque o papel nosso é de cobrar das autoridades e deles de cobrar da população para fazer o certo. Nós estamos recebendo a professora Nina Pianta, ela que já há muitos anos trabalha em defesa dos animais. Nina, eu gostaria de agradecer a sua participação. Não é? O Jornal da Cidade está sempre aberto para você, para todas as pessoas que trabalham com esta causa tão nobre. Se você quiser ainda complementar, realçar ou trazer alguma informação que a gente deixou de perguntar, alguma questão que nós deixamos de perguntar, fique à vontade. Eu que agradeço muito, mais uma oportunidade, né, de falar sobre os animais. Lembrando, gente, animal não é só cachorro e gato, pássaro, boi, vaca, cavalo, porco, cabra, seja ele qual for, não maltrate. Tem muita gente que tem mitos. Hoje em dia a gente tem internet, tá com medo, tem e não sabe o que fazer, procura na internet, sabe? Eles ajudam, tem muita informação. E o mais importante, lembrem, os animais, eles sentem a mesma coisa que a gente sente. Então, se alguém estiver vendo ou estiver presenciando ou souber de algum maltrato, por favor, procure os órgãos competentes, que eles estão lá realmente para isso.